Vamos lá, Vini, já aproveitando a hashtag que você acabou de anunciar, né? No confessionário vamos aqui abrir o programa falando sobre esse encontro do Papa Francisco e o ex-presidente Lula. A viagem para Roma ocorreu após a defesa de Lula conseguiu o adiamento de um interrogatório ligado à Operação Zelotes, que estava previsto para acontecer entre os dias 12 e 15, e foi transferido para o próximo dia 19. Mesmo tendo sofrido uma acusação em segunda instância, o ex-presidente não sofre restrições para sair do país. Os muros do Vaticano, perguntam a você, Vinícius Moura, ouviram o que nessa conversa entre o Lula e o Papa? Só os muros sabem, viu, Edgar Piccoli? Só Lula e Papa Francisco também sabem, mas o Lula revelou aí algumas coisas sobre o que rolou dentro dessa conversa. Ele que foi recebido pelo Papa nessa audiência privada na residência Santa Marta, ficou por lá cerca de 1 hora. Edgar, eles já haviam trocado também correspondência em 2018, você lembra daquela história também que causou bastante polêmica, e agora tiveram esse primeiro encontro pessoal. E segundo o próprio Lula, eles conversaram sobre o combate à desigualdade, a luta por um mundo mais justo e fraterno, e também sobre a questão ambiental. Então o Lula falou aí sobre a perda de direitos dos trabalhadores, que é algo recorrente já no discurso dele, né, que segundo ele esses direitos estão sendo tirados e derrubados pela ganância dos interesses empresariais e financeiros, e diz que ter ouvido do Papa também um desejo de fazer coisas irreversíveis que fiquem para sempre aí no seio da sociedade, e um desejo de estimular a juventude a discutir uma nova economia no mundo. E sobre essa questão ambiental, o Lula afirmou que, apesar do discurso de alguns governantes, existe uma má vontade de se preocupar de fato aí com o assunto. Ele disse que tem muita gente que deseja romper aquele protocolo de Kyoto de 97, né, um pacto aí entre todos os países, que acabou sendo feito ali pela ONU, e que muito pouco tem sido feito na questão ambiental. E que se a gente não cuidar do planeta, um dos principais animais em extinção será o ser humano. Eita. Sobretudo os mais pobres, porque não existe preocupação em cuidar deles. Papa Greta. Algumas falas aí... Não, esse foi o Lula. Pois Papa Greta Lula. Algumas falas aí do Lula nessa conversa entre ele e Francisco, Edgar. Bom, acho que não cabe a ninguém duvidar da fé de ninguém, né? Isso é uma coisa de um foro muito íntimo ali, mas querendo ou não, o Lula, voluntariando-se ou não a esse ato, ele não deixa de ser um ato político, né? Do também, Lula, claro. Como ele é visto, né? Essa ação... O Papa é um Papa político também, Papa político, quem assistiu Os Dois Papas, do Fernando Meirelles, um filme muito bacana, muito legal, né? Conta um pouco, né, com dados da realidade e pitadas de ficção, o que foi a relação ali entre ele e o Ratzinger, né, os dois papas ali na sucessão. As duas visões de igreja católica, uma mais conservadora, outra mais progressista, né? Isso. Bom, assim, espera-se que o Lula no seu íntimo, embora na política ele continue verbalizando e reafirmando coisas que nem mais, eu acho que ele mesmo acredita, né, e tem que alimentar esse bicho político que ele que ainda reúne e agrega e catalisa seguidores, né, os chamados lulistas, né? A gente espera que ele realmente tenha o perdão aí em alguma instância divina, porque o que ele fez ou o que ele deixou acontecer com o país, na maneira de conduzir o país, é inegável. Os benefícios, a questão do mapa da fome, os benefícios causados pelas políticas sociais empregadas pelos governos do PT, mas isso não é suficiente, não dá salvo-conduto para negligenciar certas atitudes e permitir que certos atos de corrupção, né, levassem o país onde a gente chegou, né, com os governos. E lembrar também, né, Edgar, que apesar do Papa ser um Papa político, apesar de todas essas questões que você falou com relação ao Lula, é até um dever do Papa receber, né? Não, claro, o Papa como qualquer cidadão, né? Inclusive o Papa já recebeu também a Michele Bolsonaro,
né, mulher do presidente, recebeu a ministra Damares, Sim. né? Ele recebe líderes de diversos espectros políticos, Sim. o que não impede também de Essa é a manifestar... missão dele, é o ofício Exato, dele. o que não impede de se manifestar também com relação à própria visão política que ele tem da história. Né? Ô, Adrilho, você acha que o Lula confessou o quê, hein? O que teria no conteúdo dessa confissão? Para ver confissão... E a penitência dele? Calma, para ver confissão, você tem que primeiro ter uma vontade de receber o perdão. O Lula não tem vontade de receber perdão de rigorosamente nada. Ele não só escamoteia seus pecados, como joga seus pecados nas costas dos outros, dizendo que ele é injustamente condenado pela justiça dos homens. O Vini bem disse aqui que o Papa não pode se negar a receber seu rebanho, mas ele tem critérios para quem ele recebe, entendeu? Ele recebe de bom grado ditadores como o Fidel Castro, ele já recebeu o Nicolás Maduro, agora recebe o Lula. Ou seja, o Vaticano tem que fazer uma triagem aí do tipo de gente que ele quer endossar em relação ao Vaticano, porque uma coisa é você dar o salvo-conduto, você dá o perdão a quem o quer receber. Outra coisa é você estabelecer que o maior líder do maior esquema criminoso da história da humanidade já descoberto seja recebido, de alguma forma, como um Marte a pleno sorriso do Papa. Mas Deus faz esse julgamento? Isso, calma. Isso é um tipo, isso é um tipo de endosso ao crime. Isso não é um perdão a alguém que está arrependido. Isso é um endosso a uma versão deturpada e fantasiosa, muito propalada, por exemplo, pelo próprio filme da Petra Costa, distribuído para 170 países, de que o Lula é um sujeito enredado num esquema de corrupção maior que ele. Quando ele foi o líder, quando ele é um sujeito condenado em 2 instâncias no processo e 3 em outra, quando ele é um líder condenado num país que, infelizmente, ainda tem uma leniência, uma complacência em relação ao crime, em boa parte, fruto de um judiciário que é muito complacente e muito leniente em relação à criminalidade, sobretudo a criminalidade de colarinho branco. O Papa, infelizmente, demonstra boa vontade em relação a muitos criminosos. Ele fala de assuntos das quais ele não entende, fala de capitalismo que exclui pessoas. Ora, nos últimos 30 anos, o capitalismo tirou 30% das pessoas da miséria absoluta, em contraposição ao socialismo. Infelizmente, o Papa repete os erros dele quando endossava, ainda que de maneira tergiversante, a ditadura nos anos 70 da Argentina, ainda que tenha salvo muitas pessoas, mas calou-se diante a muitas agruras. Agora, ele não só se cala, como endossa, através desse apoio simbólico, um dos maiores criminosos do planeta. Isso é melancólico. Eu acho que isso conspurca não só a imagem do Brasil, mas conspurca a imagem do próprio Vaticano, que diz ser o representante de Deus na Terra. O Vini, falando em bênçãos, né? Eu tenho uma opinião que é o seguinte: é o ofício do Papa. Se ele mostra simpatia por esse ou aquele, é uma interpretação, um juízo que a gente pode fazer ali e tal. Mas eu não acho, porque o líder religioso, ele quando abençoa alguém, ele abençoa independentemente, ou dá o perdão a alguém, independentemente de quem é aquela pessoa. Sim. Aos olhos divinos, aos olhos de Deus, todos somos passíveis do perdão, né? E de recebermos uma segunda chance. Sim, mas o Vaticano não recebe todo mundo, recebe você, eu. Recebe quem deseja. Não, se eu desejar ir ao Vaticano... Aqui no caso são líderes políticos que nós estamos falando. Pois né? mas o Lula é um criminoso político. Eu estou procurando traçar uma comparação com o que acontece quando o Edir Macedo recebe, por exemplo, o Jair Bolsonaro, para dar a benção no Rio Jordão. O Bolsonaro não é um criminoso. Fazer aquela... Então, mas não é porque o Bolsonaro é quem é que o Edir Macedo vai deixar de abençoá-lo. O Bolsonaro, mesmo endossando a figura de um torturador, como ele fez quando deputado... Mas ele não torturou alguém. Quando ele exalta a figura de um brilhante Ustra, quando ele se avizinha, quando ele permite que milicianos criminosos se avizinhem da sua figura política, mesmo assim eu considero, para ter uma lógica no meu pensamento, que ele pode receber a bênção e o perdão, se for o caso, de qualquer um dos líderes religiosos. Mas talvez o Lula não foi lá buscar o perdão. Talvez o Papa Francisco, ninguém está imune a uma visão de mundo que o aproxime de um determinado viés político ou outro. Até o Papa, como ser humano, é suscetível dessa influência. Assim como o Papa anterior, o Ratzinger,
Ratzinger tinha essa visão severa, mais próxima de um conservador, que despertava olhares exatamente críticos para quem estava do outro lado do espectro, né? Isso é comum. Agora, como figura religiosa, eu não condeno nem o Papa por receber o Lula, Edgar, e nem o Edir Macedo por receber o Bolsonaro. Note bem, existe um princípio de uma dicotomia entre o espectro ideológico de uma direita ou de uma esquerda, de comunistas, conservadores e progressistas, e de quem comete crimes ou quem não comete crimes. O Lula é um criminoso condenado, atestado. Jair Bolsonaro, em que pese algumas opiniões, até vistas por mim como esdrúxulas, não tem nenhum crime comprovado. Ele nunca torturou alguém, ele nunca roubou alguém, ele nunca comandou de maneira declarada um esquema de corrupção. Quando a igreja endossa alguém que cometeu um crime, que não quer um perdão, que simplesmente quer endossar uma versão fantasiosa e deturpada da realidade, dizendo que ele foi um Marte, a igreja não está absolvendo ou perdoando alguém, ela está endossando um comportamento criminoso. Eu acho isso muito grave. Eu acho que a repercussão dessa visita ao Lula já tem repercussões muito graves em relação ao mundo todo, ainda que tenha os Lula livres, as pessoas que endossam de qualquer forma a versão fantasiosa que ele fez. É só isso a minha opinião. Eu acho que, primeiro, comparar criminosos a líderes políticos é muito temerário. Receber líderes políticos que são criminosos é temerário. E estabelecer essa dicotomia entre ideologia em relação a crime também é temerário. Qual seria a justiça ali em pauta, a justiça vigente ali? Para a cabeça de um religioso e de um líder, o líder máximo do catolicismo, como é o Papa. É a justiça dos homens ou é a justiça divina? Mas a justiça de Deus... A ele cabe olhar através da justiça divina. A justiça dos homens, ela é falha. A justiça divina, não. Por exemplo, eu erro. Você erra. A gente busca, por exemplo... Nós erramos. Nós erramos muito. Eles erram. Sim, mas quando a gente busca... Olhe nos meus olhos, Edgar, com ternura. Quando a gente busca o perdão de alguém ou o perdão de Deus através de um padre, a gente se arrepende de algo. Isso. O Lula não se arrepende de nada que ele diz que, inclusive, não cometeu. Ele está buscando, através do Papa, um endosso para uma atividade criminosa. E quando alguém, um Papa ungido simbolicamente da justiça divina, recebe um criminoso e o acolhe como um mártir, mas não como alguém que se arrepende, é muito temerário do ponto de vista da igreja que acolhe o crime. Meu ponto é muito simples. O Lula não quer perdão. O Lula não quer o perdão divino. Ele quer que os seus inimigos sejam perdoados ou então destruídos. Desculpa. A igreja comete muitos crimes e cometeu muitos crimes, muitos atos reprováveis ao longo da sua história. Pode ser. Não só a católica. Em nome do bem, né? Não só a católica, claro, como vimos através dos livros e registros históricos, mas aos crimes que são cometidos hoje, aos nossos olhos, né? A utilização da fé, né? E da fé alheia como um ativo político, tudo isso deve ser observado. E isso passa ao largo, muitas vezes, dessas análises que a gente faz. Vamos tocar adiante. Os piores males são cometidos em nome do bem, aliás, todos. Exato, em nome de Deus, inclusive. Em nome de Deus, em nome de Deus.